que o valor em V dividido pelo valor em A, não importa a unidade aqui, só importa que dá 2. Ok? Tá. Beleza. E, muito bem. Então, agora a gente vai ter que lidar com o fato de que, supostamente, esse circuito está recebendo 28 volts. Né? A questão é que, por algum motivo, está escrito 8 volts aqui. Essa conta tu fez? Tu copiou do teu professor? Como é que é? Me explica. Eu não sei, pela verdade. Não lembro o que eu fiz aí. Não lembro? Não lembro, não faço ideia. Eu ter feito, tipo... Provavelmente eu peguei o gerador e diminuí do outro gerador, por algum motivo. Não faz muito sentido diminuir, né? Uma vez que aqui é positivo, ele também, né? Sim. Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, se a gente estivesse pensando num circuito com 2 geradores, né? Sim, mas se fosse negativo, faria sentido? Faria, por quê? Por causa da lei das malhas, né? Aqui tu tem uma malha, aqui tu tem outra malha. Daí, quando tu tá na lei das malhas, tu tem que considerar um sentido, certo? E daí vamos considerar, por exemplo, que o sentido é o horário. E aqui também pode ser o sentido horário. Então, vamos considerar também que aqui é a referência, por exemplo. Então, como ele entra pelo negativo, e aqui... tem esse detalhe, mas vai depender do... É verdade, elas se diminuem aqui. Agora que eu parei para fazer o desenho, sim, se diminui. Vamos fazer pela lei das malhas isso aqui, tá? Então vamos seguir esse sentido horário aqui. Aqui eu vou chamar de 1, porque é a primeira malha, e aqui é o I2, que é a corrente na segunda malha. Então vamos considerar aqui como referência do circuito, a gente vai passear toda essa malha e vai voltar para lá e vai dizer que a soma das diferenças de potenciais em todos os elementos desse circuito é 0, tá? Essa é a famosa lei das malhas. Quando tu volta para um nó, a soma de todos os potenciais lá é 0. Tá. Ok? No circuito que ele fez. Então, se a gente está subindo, né, a gente está fazendo sentido anti-horário, então quando a gente está subindo, a gente vai poder dizer aqui que pela malha 1, a gente tem menos 10 volts, mais 18. Por quê? Porque eu entrei pelo negativo, então é menos. Aqui, como eu entro pelo positivo, é mais. Sacou? E daí, toda vez que eu entro num resistor, é positivo também. Então, aqui eu vou colocar 12. Só que eu tenho que colocar o seguinte, I1 menos I2. Porque a corrente que passa aqui é a corrente relacionada à primeira malha e à segunda. Só que como a gente está estudando a primeira malha, então I1 vem primeiro. Tá. Tinha que mandasse. Tá, estamos falando desse resistor aqui. Daí não tem mais nada até chegar de novo no B, ou seja, a soma disso tudo aqui é 0. Agora a malha 2, mesmo esquema. Vamos considerar que começa aqui, tá? Então vai subir no resistor 12, agora veja, é o mesmo resistor da outra malha, só que eu vou fazer I2 menos I1. Tá? Por quê? Porque eu estou estudando a malha 2 agora. Depois eu vou para o resistor 2, lá é só I2. Veja, resistência vezes corrente, né? Diferente de potencial. A gente está somando as diferenças de potenciais aqui. Mais R e 2, tudo isso igual a 0. Ok? Então, aqui no primeiro momento, a gente nota 3 incógnitas. Né? A gente não sabe a corrente 1, não sabe a corrente 2 e não sabe a resistência. E a gente tem 2 equações. Então, do jeito que está, não dá para resolver. Só que a gente tem essa outra equação aqui também, ó. Que de certa forma envolve elementos que estão ali, né? Porque o que é o A? O A nada mais é corrente, que, né? essa corrente I1 menos I2, ou I2 menos I1, tanto faz. Né? Porque a corrente que passa nesse fio aqui é uma corrente associada às 2 malhas. Então eu posso continuar a minha explicação aqui da lei das malhas. Então a lei das malhas é uma coisa bem interessante, tá? Então, que a gente não falou na última aula, mas com certeza vai cair na tua prova. Então, o A é I1 menos I2. Não importa a ordem, que vai mudar na ordem é o sinal, né? Se negativo ou se positivo. Então, tanto faz. O módulo é o mesmo, que é o que realmente importa. E a voltagem, a diferença de potencial aqui, né? A diferença de potencial aqui é o R2.
2. Então, na prática, a gente tem uma terceira equação, que é R e 2 dividido por I1 menos I2. Isso é 2. Beleza. 3 equações, 3 incógnitas. Supostamente a gente tem informação suficiente para resolver esse problema, tá? Supostamente. Essa. Tem essa. E, finalmente, tem essa. O que dá para fazer aqui? Dá para já isolar R. Tipo, dá para pegar R, isolar nessa terceira, jogar aqui e encontrar o valor de 1 e de 2. Por um sisteminha de matriz ou qualquer coisa do gênero. Sim, Não sim. falta aqui é métodos para a gente resolver esse sistema. Né? Então daqui a gente vai encontrar que R é o quê? R é 2 e 1 menos I2. Normalmente 1 menos I2 a gente chama de 3. Só que eu particularmente não gosto, porque eu gosto de mostrar a natureza do fato da corrente ali, né? Que é uma menos a outra. Mas tem professor que chama de 3. Melhor, acho. Beleza. Então agora a gente pode... por exemplo, vir aqui. Opa, pode vir nessa aqui, né? Já que tá perto. E trocar o R ali por esse R que eu acabei de obter. Então, eu vou dar um espacinho. E vou colocar esse aqui. Eu esqueci de te mandar lá o canal do cara. O canal, né? Ah, tudo bem. Você mandar hoje. É só me mandar uma mensagem. Eu me esqueci. Tem muita aula, cara. Eu me esquecendo das coisas. Beleza? Então, olha só. Aqui já... Cortou. A gente pode fazer um esqueminha aqui, se liga. Pode fazer as multiplicações por chuveirinho. Vai ficar... Já... Bem, eu não gosto de fazer as contas de cabeça assim que eu erro. Então, esse corta... Peraí. Esse aqui corta com esse. E daí... Tá acompanhando o que eu tô fazendo, velho? Tô acompanhando. Beleza. Aqui vai ficar menos 10 e 1 mais 12 e 2 igual a 0. Dá até para dividir por 2, vai ficar 5. Dá para deixar uma continha com os números menores, né? Menos 5i mais 6 e 1, né? Mais 6 e 2 igual a 0. Beleza. Temos uma equação bem bonita aqui. A gente lidamos com a segunda. Agora vamos lidar com a primeira, vamos deixar ela apetitável. Veja que o menos 8 já pode ir para o outro lado, né? Aquele menos 8 que tu tinha encontrado. Então vai ficar menos 8 vezes 12 qualquer coisa. Então se eu dividir por 4 dos dois lados, vai ficar 3 e 1 menos 3 e 2 igual a 8 dividido por 4 é 2, né? Então, menos 2. Ok? Simplifiquei essa conta rapidão aqui, percebeu? Tá bom. Então, a gente tem duas equações, cara, que dá para resolver um sisteminha. O problema é que, né, normalmente o que a gente faz quando a gente está lá estudando retas, lá no primeiro ano do médio? A gente diminui uma equação da outra, mesmo? E beleza. Só que aqui dá para fazer por substituição, dá para fazer por várias formas. Eu vou fazer da forma matricial, que é que eu gosto mais. Então já vai servir como uma revisão de matriz aí para ti. Então, aqui vai ficar... Veja, matriz a gente fala assim, matriz dos coeficientes. Então vai ficar desse jeito aqui. Menos 2 e 0. Ok? Então isso é uma matriz. Agora a gente pode jogar no Wolfram. Conhece o Wolfram? Putz, eu acho que eu sei, mas eu devo ter esquecido o nome só. Tá, eu vou te mostrar o simbolado, que é mais para gente que não é das exatas, assim, tá? Vou te mostrar no simbolado aqui. Mais simpático.
Tá vendo aqui? Então eu vou fazer uma matriz 2x2, que é o caso da nossa. Então vai ficar 3, menos 5 e 6. Eu vou colocar uma matriz de coeficientes aqui, que é o 1 e 2, mas como o Wolfram é meio, o simulado é meio burro, eu vou chamar de A e B. Ele entende melhor, a gente usa umas letras padronizadas. Assim. E os valores eram menos 2 e 0, certo? Menos 2 e 0. Só escrevi aquele sisteminha lá de matriz aqui no programa. Eu bato e eu encontro que o A é menos 4 e o B é menos 10 terços. Ou seja, o I1 é menos 4 e o I2 é menos 10 terços. Menos 4 amperes. E o I2 é menos 10 terços de ampere. Que deve ser uns 3 amperes e pouquinho. Deixa eu voltar. Pô, ampere é coisa, hein? Mas é natural que seja uma corrente muito alta mesmo, por um único motivo. Apesar da voltagem ser baixa, né, 10 volts, pouca coisa, os resistores são bem pequenos. Né? Se um dia tu fosse mexer com resistor de verdade, é mais, né? ia Tipo, ver uns que 3 mil, 2 mil ohms, 5 mil ohms, exatamente. Então, é uns negócios barra pesados. Né? Beleza, então a gente encontrou o valor das duas correntes. O valor das duas correntes, a gente encontra o valor da resistência, porque a resistência está relacionada com as duas correntes aqui nessa equação, né? Sim. Então, vai ficar... Aí com a resistência dá para encontrar a tensão, e com a tensão dá para encontrar tudo, né? potência. Exatamente. É isso aí, velho. Nossa, é difícil, hein? Nada, acabamos de fazer aqui, pô. Como assim difícil? Mas é difícil. Acho que a sacada inteira, assim. Acho que a lei das malhas, que pra mim é difícil, não sei. Lei das malhas pra ti é difícil? Tu tem que decorar, velho, a lei das malhas. Tipo, ela tem um padrão, sabe? Que é aquilo que eu te falei. Tu tem um algoritmo para desenvolver a lei das malhas. Primeiro, tu vai definir um sentido de passagem da corrente. Nem eu fiz. Segundo, tu define um referencial da tua malha. Ali embaixo. Aí tu começa a passear pela malha. Tu só tem que tomar cuidado com o sinal nas baterias. Porque a bateria ela tem essa indicação de negativo e do positivo, né? Tu tem que seguir a indicação do desenho. Aí, se tu entrou pelo polo negativo, essa bateria ali entra negativa na tua conta. Entendi. É assim. Até tu voltar de novo pro referencial, depois dar o giro inteiro e dizer que a soma de tudo que tu passou foi 0. E como que eu separo uma malha de outra malha? Tipo, pelo desenho mesmo. Pelo desenho? Tipo, se eu fecho um quadrado é uma malha? É isso? Isso aqui é uma malha e outra malha. Entendi. Beleza. Então, bem, quanto é que vai ficar aqui, né? Vai ficar 6, que multiplica 4, menos 24. Menos não, né? Vai ficar tudo positivo. Resistência só tem positivo. Né? Vai ficar... Não, peraí, 6, tô comendo bola. O 2 dividiu pelo 10, ficou 5 embaixo. Então vai ficar menos 12, vai ficar 12. E aqui vai ficar 3, vai ficar 10. Tudo isso dividido por 5. 22 dividido por 5. Essa é a resistência. Beleza? Beleza. Então, isso aí vai dar na faixa aí da resistência do circuito mesmo. Agora, nós temos a resistência, nós temos a corrente, nós temos tudo. Agora, o que nós temos que achar? Rendimento, né? Sim, rendimento. Então, a gente tem que achar a potência desse circuito aí. Como é que a gente acha a potência desse circuito, sabe? É só usar os geradores e a resistência que ele dá? De tudo? Ou não deve... Tipo... Na real, o que tu tem que ver, né? Os resistores aqui, eles estão consumindo
o teu circuito, certo? Uhum. Sim. Isso. Então, eles têm uma potência associada, Uhum. certo? Que é o P igual a R vezes I, não é mesmo? Ao quadrado. Sim, sim. Isso. Então, o lance aqui é tu achar essa potência que eles estão dissipando. Uhum. Então, para isso, tu já tem as resistências, tu tem as correntes, tu vai fazer P vezes R em cada resistor, e depois tu vai pegar essa potência e comparar com os 80 watts ali. É isso. Só uma ideia? Entendi. Que é a Então, útil e não... a foi usada. Isso, exatamente. Entendi. Então, vamos pegar aqui no 12, por exemplo. No 12 passa I2 menos I1, certo? Uhum. Isso, garoto. Então, vamos chamar assim de P do 12 é igual a resistência, que é 12, vezes a corrente que passa nele, que é essa aqui, né? Queria saber qual é esse número, mas sou tão preguiçoso. Eu vou Menos pegar ele 4 assim menos mesmo. 10. Então, vamos fazer isso na calculation. 10 dividido por 3, mais 4 ao quadrado. Agora, vezes 12, deu 645 watts. Ok? Uhum. Agora, vamos encontrar a outra potência ali. Meu, mas deu tudo isso? 10 sobre 3 é 3. Mais 4 é 7 ao quadrado é 49. Né? Uhum. 53, mais ou menos. Vezes 12, é isso mesmo. Então é isso. Agora, vamos lá. Agora tem que ver ali dos outros dois, né? Dá para pôr eles em série, né? Vai ficar 2 mais o resistorzinho ali, que mede quanto, né? 22 sobre 5, 2 mais 22 sobre 5, vezes a corrente 2. Uhum. E a corrente 2 é 10 terços, né? Ao quadrado. Essa é a P da série ali. Então, 6,4. 10 dividido por 3 ao quadrado, vezes 6,4, que foi o número que eu acabei de falar, Uhum. 71. 71 watts. Ok. Então. Peraí, eu acho que eu comi bola. Ah, eu acho que eu comi muita bola aqui. Aonde? Faz Aqui, ó. tempo? Faz tempo. Aqui, ó. Essa corrente. É uma menos a outra, não é uma mais a outra. Né? É I1 menos I2, certo? Sim, sim. I1 Aí menos você não, I2. não... Eu não coloquei sinal de mais aqui. Meu Deus, tá tudo Ah, errado desde aqui. tá. Tava achando estranho aquela potência tão alta. O circuito tá recebendo 80? Como assim ia dar mais que 80? Não faz sentido. Uhum. É, Mas não, não mas tem era pra dar problema. menos. Só errei aqui a R e daqui para baixo a gente só muda uns números aí. Uhum. Então, quanto que vai dar 10 terços menos 4? 10 terços menos 4 Dá ficou fácil? 0,6666. Vezes 3, vezes 2, dividido por 10. A resistência aqui deu 0,4. Melhor, assim. 0,4 ohms. Agora, então, essa resistência que eu tenho que pôr aqui, 0,4. Não, aqui não. Aqui é o 12 mesmo. Aqui tem que ser a corrente, que é 10 mais 3. Mais 10 terços. Então, aqui vai ficar menos 4 mais 10 terços. Dividido por 3. Menos 4.
ao quadrado, vezes 12, 5,333, aí sim. Vai ficar melhor. 5,333, aí fica assim, com sentido aqui. 5,333. 5,3 watts. E aqui é a resistência, que é 0,4 mais 2, né? 22 sobre 5, 0,4 mais 2. Daí vai ficar 10 terços, 10 dividido por 3, vezes 2,4. 8. Dá até um número redondo, bonitinho. Deu 8. Muito bem. Então a potência aqui somada é 8 mais 5,3. É aquilo que eu te falei lá na aula passada, né? Esses bagulho aí, eles têm muita perda, né? Então tu tem 13 Sim. watts aqui de 80. 13,3 de 80. Isso dá um rendimento muito baixo, né? Que é o esperado. Que se os seres humanos conseguissem pegar tudo que o Sol manda para a Terra e transformar em energia, a gente já estava morando em outra galáxia. 16% aqui, beleza? Beleza. Beleza. Então, tá bom. Tudo passou por construir uma lei das malhas, tá? E passou também pela certeza algébrica de que com 3 equações tu consegue encontrar as 3 incógnitas que tu tem, tá? Então tá, então é muito detalhe aqui que pode ter passado batido porque eu sei do que se trata, mas cuidado. É que só com isso aqui, só com a lei das malhas, tu não ia conseguir resolver. Tu não ia ter resistência. Tá bom? Sim. Tá bom. Vamos para a próxima. Qual tu quer agora? Ah, aquela primeira lá da... Você lembra que tinha a equação que tinha a distância da casa? Do you remember? Não lembro, não. Tem trocentos alunos. Eu vou responder, peraí. Mas aponta aí pra gente. Que era uma que usava... Aqui, ó. Distância da casa. Eu sei os seus problemas eletromagnéticos. Vamos ver se eu posso ajudar, né? Eu acho que sim, não tem nada demais. Apesar de que não tem também uma... Além de tamanhos aqui, não tem nada, né? Informação. Tem que deixar um negócio meio dependente, assim. Desejo inventar a radiática de uma casa, localização no sítio ilustrado abaixo. Por que tem um triângulo? Em A tem o ponto de entrada do sítio que recebe energia da rede pública, que entre aspas, está recebendo. E em B, o ponto de entrada da casa. Devido à irregularidade do terreno, as possibilidades de linha de transmissão de A até B são representadas pelos eletricistas foram A1, linha pontilhada, e 2, linha cheia. Porém, somente uma será instalada, com uma mesma demanda de energia, independentemente da opção escolhida, e utilizando-se fios de mesmo material, deseja-se que no ponto B chegue à mesma intensidade da corrente elétrica. Para que isso ocorra, determine a relação ao diâmetro do fio a ser utilizado na linha 2, o diâmetro do fio a ser utilizado na linha 1. E aí, meu caro? No idea de como faz ainda? Só a equação eu sei qual usa, mas tirando isso... Qual é a equação? Peraí. Era aquela que era R é igual a... Não era P, era... Ρ sobre A? É, isso aí. Rho, resistividade, L, comprimento do fio, A, Sim. área da seção reta do fio. Exatamente. Exatamente. Então, veja, de fato é isso, né? Mas a gente só tem tamanhos aqui, né? E ele está dizendo que a intensidade da corrente elétrica tem que ser a mesma. Bem, se ela tem que ser a mesma, algo tem que ser igual nesses dois fios. O que é que tem que ser igual nesses dois fios? Sabe me dizer? Para a corrente elétrica ser igual, o material é igual. Não, não é o material. Não. E então... E a resistência? Essa equação que você está... Isso, garoto. Essa equação que você estava me falando fala sobre a resistência. Se a resistência dos dois fios forem iguais,
Então a intensidade da corrente, a diferença de potencial, Vai ser tudo a igual. mesma, porque é a mesma resistência, né? Uhum. Exatamente. Então a resistência dos dois tem que ser iguais. Isso aí. Então vamos dizer que R1 tem que ser igual a R2. É isso aí. R1 igual a R2. E você acabou de me falar uma equação. Ó, eu vou te explicar essa equação para você não ter mais dúvidas. Ah, o que vai em cima, o que vai embaixo. Olha só. Em cima são as coisas que aumentam a resistência, porque quanto maior o número de cima, maior a resistência, certo? Por exemplo, quanto maior for o ρ, maior a resistência. Ou seja, quanto maior for a resistividade do material, maior a resistência daquele resistor, certo? Uhum. Fazer um resistor de metal vai ter menos resistência do que fazer um resistor de porcelana, porque a porcelana passa menos corrente. Então, comprimento. Tu tem que pensar tipo num trânsito, né? Quanto mais trânsito tu tiver que passar, quer dizer, quanto maior a rua que tu tem que passar, é muito mais provável que mais trânsito tu tenha para passar e vai sofrer mais resistência andando de carro, certo? Aqui é a mesma coisa. Quanto maior for o comprimento do fio, maior a resistência. Maior o trabalho necessário para que a carga chegue até o outro lado, ok? E dividido por A. Por que dividido? Todo número que a gente divide diminui a resposta. Né? Se tu colocar 2 aqui, ou colocar 1 trilhão, se tu colocar 1 trilhão, a resistência com certeza vai ser menor, certo? Porque tu está dividindo por um número bem maior. Então, o que significa isso? Imagina tu sendo uma carguinha e tendo que passar por um fio bem apertado ou por um fio largo, tranquilo. Bem, tu sendo uma carguinha vai preferir passar por um fio largo, tranquilo, porque é mais fácil de passar por um fio largo. Né? Então, por isso que a resistência é menor num fio com área maior. Tá bom? Então, é essa lógica que tu tem que ter para resolver esse problema, nunca se esquecer, tá? Tenta buscar a lógica nas contas aqui, senão vai ser difícil. Ele falou que algumas coisas, né? Ele falou que o ρ é o mesmo para os dois. Então, como os dois estão do mesmo lado aqui da equação, a gente vai cortar, né? Certo? Certo. Agora ele falou o seguinte. Ele falou o tamanho das linhas aqui, né? O tamanho da linha 1 é 72 mais 72. Isso é 144, certo? Certo. Isso aí. Então aqui é 144 dividido por A1, só que o que é 1? Veja que o problema está pedindo em relação ao diâmetro, né? Por quê? Porque o fio é redondo, então ele tem um raio que pode ser dado como um diâmetro. E a área aqui, como a gente sabe, a área de uma circunferência é πr quadrado, certo? Certo. Ou em questão de diâmetro, é π diâmetro sobre 2 ao quadrado. Então eu já vou colocar aqui π d1 sobre 2 ao quadrado. E aqui vai ficar... É 100, né? Esse aqui é 100. Então vai ser 100. E D2, né? Sobre 2 ao quadrado. Então já dá para fazer algumas simplificações, tipo cortar o π e cortar os dois aqui também. Que são 4, na verdade, né? E daí dá para deixar 144. Essa aqui eu acho que dava para tu fazer, cara, na nossa aula lá. O quê? Não é difícil. Essa conta que eu tô fazendo aqui é tranquila? Tu não acha ela tranquila? Ah, não, a conta é tranquila. Agora tipo, vai chegar nessa conclusão que é. Não sei. A conclusão difícil foi isso, Virgínia? Não, também não é difícil, né? Tranquilo. Faltou confiança, velho. Faltou confiança. Tem autoconfiança que você vai longe. Aqui é só uma questão de dar uma tentada, colocar as equações, usar algumas ideias matemáticas. Ó, tu viu mesmo, cara, num problema de física, tu já sabe. Alguma coisa vai ter que ser igual. É isso. Agora... Bem, o que ele pede, né? Ele pede o diâmetro... Determine em relação ao diâmetro do fio utilizado na linha 2, o diâmetro do fio utilizado na linha 1. Então tem que isolar D1. Tá? Então D1 vai ser igual a 144 dividido por 100
D2. Ou melhor, raiz disso tudo aqui, D2. Ok? E daí tu sabe que a raiz de 144 é 12 e a raiz de 100 é 10. D2. Logo, D1 é igual a 6 sobre 5, né? 6 quintos de D2. Então, o diâmetro do fio 1 tem que ser 6 quintos do fio 2 para que tenhamos a mesma intensidade chegando na rede, beleza? Tá, beleza. Tranquilão? Tranquilo. Tranquilão. Né? Tivemos que assumir várias coisas aqui. Primeiro, mesma intensidade e resistência tem que ser igual. Se a gente consegue igualar a equação da resistência dos dois fios, coloca as propriedades dadas Tá, sim. em função da geometria do fio, levando em conta que a resistividade é a mesma, e isola o que o problema está pedindo. Beleza. Então tá, vamos ver se a gente tem tempo de fazer mais uma aí. Em vez de fazer mais um, eu queria que você me explicasse uma coisa direitinho que eu não consegui entender bem na última, que era da ponte de Whiston. Ah, é o quê? O conceito mesmo, não sei se eu entendi muito bem. Tipo, exatamente o que é, sabe? Tipo, uma associação de resistores, né? Só que, apesar dela ser complexa, ser uma coisa difícil assim de se olhar, ela tem alguns artifícios, né, que tu pode utilizar para simplificar a tua conta. Basicamente isso. Deixa eu abrir lá. R$ 189. É aqui. Vamos lá. Um dos circuitos mais usados é denominado ponte de Whiston, é medido por ohmímetros, cujo esquema convencional está indicado na figura 7, essa aqui. Onde 4 resistores estão dispostos segundo os lados de um losango. Então, é o que o cara falou. Isso aparece bastante. Os problemas de física na prática. Então, por isso que a gente estuda isso. Que aparece bastante. Onde 4 resistores estão dispostos segundo os lados de um losango. Ou seja, R1 é resistência a ser medida. R1 é resistência a ser medida? Aqui. R2, um reostato. Não sei o que é um reostato. E R3 e R4, resistores dos quais se conhecem resistências. Beleza. Então ele está dizendo, aqui ele está já deixando claro que tem resistência que a gente não sabe o valor, outras a gente tem que saber para, de acordo com uma teoria simplificada aqui para esse tipo de problema, a gente encontrar a resistência. Veja aqui. Dos quais se conhecem resistências ou pelo menos a razão entre elas. Então tu tem que ter algumas informações. 2 nós dos losangos AC estão ligados ao circuito que contém o gerador, que está aqui. Os outros 2 nós, B e D, está ligando ao galvanômetro G. O esquema é chamado ponte porque o galvanômetro estabelece uma ponte de ligação entre 2 ramos paralelos. É isso aí. Ajuste-se o valor de R2 de modo que... normalmente eles controlam essa resistência. De modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente elétrica. Então, é aquilo que a gente estava conversando, né? Tu olha para isso aí e tu pensa, pô, se a corrente está vindo daqui, não tem resistência aqui, ela vai passar por aqui. Só que, devido à estrutura desse circuito, a simetria das resistências, etc., tu consegue evitar de passar corrente aqui. Só que para isso tem que ter uma combinação exata, tem que estar em equilíbrio, né? A ponte tem que estar em equilíbrio, a gente fala. Que é a diferença da multiplicação cruzada, que a gente faz para conferir. Isso, tem a ver com aquela multiplicação cruzada, exatamente. Tá. Aí que tá, né? Se tu multiplicar cruzado e essa multiplicação der igual... Se não for igual, é que não está equilibrado. Se não tiver igual, daí tu vai ter que fazer outra conta, exatamente. Tá. Ajuste-se o valor de R2 de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente. Então isso aqui tu faz... Ele está falando de um problema prático, né? Isso aqui é uma coisa na prática. Vai lá, regula a resistência até que não passe corrente no meio ali. A ponte, então, está em equilíbrio e os pontos B e D têm o mesmo potencial. É aquilo que a gente já falou, né?
Se eles têm o mesmo potencial, até daria para tu juntar esses dois pontos, esmagar eles no meio ali onde está o galvanômetro, entendeu? Uhum. Daí tu conseguiria resolver em paralelo aqui R1, R4, R2, Sim. R3, que é o que ocorre na prática, né? Quando tu faz a multiplicação cruzada. Uhum. Então tá, aqui ele dá toda uma explicação física. Vamos lá. Ele diz que o potencial em VA menos VB, que é esse menos esse, tem que ser igual a VA menos VD, por simetria. Já que os dois são iguais, né? B e D é o mesmo potencial, se estiver em equilíbrio. E o mesmo para o B e para o C. Daí ele vai colocando aqui a lei de Ohm para cada partezinha, né? VA menos VB, quem que está entre VA e VB? R1. Então R1 vezes a corrente de R1. VAVD tem que ser VAVD aqui, R4. E daí ele veja que a corrente é diferente, né? Por quê? Porque as resistências são diferentes, mas a diferença de potencial é a mesma. Então por isso tu vai poder igualar, tá vendo? É DDP é a mesma. E daí, parari parará, a gente acha a expressão da ponte de Wheelstone. Okay? Sim. Tranquilo. Show de bola. Acho que agora eu saquei direito. Então é isso aí. É assim que funciona a ponte de Wheelstone. Agora, o que mais a gente pode ver aqui? Não tem muito mais coisa aqui. Porque com resistor de um determinado tamanho, então, Sim. isso aí normalmente a gente não vai se As equações a gente passou por todas já? Ou tem alguma aqui não? Equações? Como assim? As principais? As equações de circuito. Não, fui passando todo já. Tá bom. Não tem muita equação, né? É a lei de Ohm, as equações de potência. Escondida, esqueci. É que tu tem que entender a lei das malhas, né? E a lei dos nós. Sim. É assim que se resolve o circuito cabreiro, né? Que a gente resolveu lá. Então, beleza aqui. Ó. Então, uma vez, vamos ver um probleminha aqui proposto, mas um probleminha mais difícil. Esse aqui a gente já entendeu que se 4 vezes 6 é igual a 3 vezes 8, esse R aqui tanto faz, não vai passar corrente no meio. Vou pegar uma... Pô, não tem, mano, cabreirão, né, para nós fazer? Pô, não tem, essa aqui era a última parte do programa. Vou fazer uma aqui. Nem que não vai dar tempo, né? 3 minutos. Vamos só discutir como é que a gente faria essa questão 192 da Unicamp aqui. A variação, porque eu tenho um aluno logo mais, né, que é 3 minutos. A variação de uma resistência elétrica com temperatura pode ser utilizada para medir a temperatura do corpo. Esse resistor aqui não é ômico, tá? Tá. Por quê? Porque ele varia com a temperatura. Sim. Só que uma vez que a gente... Um resistor ômico, ele é um resistor que não varia com a temperatura, é isso? Não varia. Por quê? Porque dependendo da corrente que passa, às vezes aquece mais ou menos o resistor. Sim, né? sim. Agora imagina o seguinte, tu não viu na equação da resistência lá que o comprimento do resistor está associado com o valor da resistência? Sim. Certo. E tu lembra lá no segundo ano do ensino médio, quando tu estudou a equação da dilatação térmica? Sim, lembro. Pois é. Então imagina, tu vai estar dilatando o teu resistor, então a resistência vai aumentar, entendeu? Entendi. Pode até perceber que essa equação aqui, ó, isso aqui é temperatura. Isso aqui é a equação da dilatação, uma parte dela. É verdade, né? Sim. Só que aqui ia ser o L0 e aqui o L. Só que eles pegaram o L, transformaram aqui em função da resistência, né? Os L's. Sim. Então, beleza. Blá, 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 blá. Desejo se conhecer para medir o valor de R. Medir o valor de R. Ajuste a resistência R2, indicada no circuito abaixo. Até que a corrente medida pelo amperímetro no trecho AB seja nula. Então, a gente quer que R2 vezes R1 seja igual a R1 vezes R. Então, no caso, a gente quer que R2 seja igual a R, na prática. Vai cortar os R1s de cada lado, né? Sim. Qual a temperatura θ do corpo quando a resistência R2 for igual a 108? Então, o que você vai fazer, né? Você vai achar a resistência R2, que é igual a R, 108. Você vai colocar aqui 108, igual a um R0, que é 100. Os outros valores, você vai isolar o θ e vai encontrar o θ, que é a temperatura. A corrente através da resistência R é igual a 5 parari parará. Qual a diferença de potencial entre os pontos C e D? C e D indicados na figura.
A diferença de potencial entre os pontos C e D. No caso seria só fazer acho que é paralelo, né? Que fica R1 e R1 ali. Uhum. Aí faz essa resistência em paralelo e calcula a diferença de potencial, né? Ou não? Nada a ver. Sim. Só isso mesmo. Tu pode juntar A e B aqui, né? Porque a ponte está entre A e B, né? Então tu junta A e B, tu vai fazer. Tu pode dizer que R1 e R estão paralelos, R1 e R2 estão paralelos também. Pode usar alguma informação puxando do outro e já era. Beleza, meu caro? Beleza. Até meio-dia, então, né? Até meio-dia. Beleza. Falou. Valeu.